Catarina, então oficialmente bem-vinda ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Obrigado, Obrigada. obrigado por estares aqui comigo. Eu e a Mia, por minha pessoa, temos aqui muitos assuntos que gostaríamos de falar contigo, porque acho que aquilo que nos atraiu no teu trabalho são as tuas áreas de interesse. Acho que parece-me, vamos descobrir aqui durante a conversa, mas parece-me ser uma pessoa que conseguiu aliar as áreas de interesse pessoal e de intervenção social às áreas ao teu trabalho, não é? E portanto esse cruzamento interessa-nos muito e queremos falar contigo sobre isso. Mas se calhar para começar, Catarina, ia-te pedir para tu nos dizeres como é que chegaste até aqui, qual foi o teu percurso pessoal que fez com que hoje faças aquilo que faças e tenhas interesse nas áreas que tens interesse. Não sei se é uma pergunta assim demasiado abstrata, podes pegar nela como quiseres. Não é, não é. Olá Pedro, olá Mia também. Obrigada pelo convite e olá a toda a gente que nos está a ouvir. Eu acho que foi algo que foi crescendo comigo desde a infância. Eu sempre me indignei muito com o facto de as coisas serem como são e ninguém me explicar porque é que as coisas eram como são. A minha palavra preferida desde sempre, desde essa altura até hoje, é porquê. E muitas vezes me respondiam porque Uhum. sim, e não faças mais perguntas, não sejas inconveniente. E esses primeiros porquês começaram quando eu via na minha família e em outras famílias próximas da minha uma clara, diferente distribuição de tarefas domésticas, por exemplo, sempre divididas por géneros, portanto, os homens faziam determinadas coisas e as mulheres faziam outras coisas. Nunca percebia porquê, nunca percebia porque é que em relação aos filhos, por exemplo, também havia essa diferença, não percebia porque é que quando se via alguém diferente, fosse em termos de origem étnica, de orientação sexual, de ser uma pessoa que fisicamente era diferente, porque é que havia uma separação com base nisso e porque é que se dizia que uns tinham mais direito a umas coisas do que outros só com base nas suas características físicas. Nunca percebi isso também, mas tudo me era dito que deveria ser assim, porque era assim, porque sempre tinha sido assim, e pronto. E eu acho que começou aí, e como eu sempre fui muito extrovertida e muito conversadora e muito, enfim, muito, muito intensa nesse questionamento, nunca parei de o fazer. O que acontece às Uhum. vezes, e tu até me dirás, Pedro, se é assim, Uhum. até com as crianças e tudo, é que elas no início começam, quando são muito pequenas, têm a sua personalidade muito forte e extrovertida e querem estar e mostrar-se e falar, etc. E isso depois é muito cortado por alguns pais e mães, não é? É muito travado, Começam a ser moldadas, não é? tal e qual. E depois, aquela espontaneidade que têm, aquela luz e aquela curiosidade que têm, acaba por se desvanecer ao longo da vida. E no meu caso, apesar de isso às vezes não ter sido muito incentivado também, pelo contrário, não é? Eu nunca deixei que essa curiosidade se desvanecesse. Eu acho que esse é um dos grandes segredos do meu trabalho e do meu percurso. Se é sucesso ou não, isso agora cada um tem a sua opinião, não é? Mas para mim, são várias conquistas que eu consegui com a minha idade, etc. Eu acho que esse é um dos segredos, eu continuo muito curiosa, muito interessada pelas pessoas, pelas histórias, e não é aquela coisa de querer saber por querer saber. Não, eu gosto mesmo de saber como é que é a tua vida, Pedro, como é que, o que é que tu pensas, como é que tu te desenvolves, para eu própria também conhecer coisas que eu não conheço e aprender com isso. E então, para responder à tua pergunta, Uhum. Uhum. eu fui muito interessante por estes temas e, como sempre fui muito comunicadora, etc., lembro-me que já na escola primária tinha professoras que me diziam: tu devias era ser jornalista, porque estás sempre a fazer perguntas. Uhum. E outras até me diziam: eu acho que tu devias era ser advogada, porque estás sempre a perguntar porquê e estás sempre a defender as pessoas e não sei quê. E então andei ali um bocadinho entre o jornalismo e o direito, mas depois optei por ser jornalista. E hoje o que é que eu faço? Uso a minha profissão, portanto, o ser jornalista, para contar histórias de pessoas que habitualmente não têm tanto palco Uhum. e para denunciar estas desigualdades, estas diferenças.
Uhum. Gostei muito que colocasse aí assim o foco na atitude da curiosidade, que é uma atitude que eu e a Mia falamos muito aqui no podcast e que tentamos incentivar bastante, não é? Porque quando nós somos abertos e curiosos, de repente descobrimos magia em todo lado e descobrimos oportunidades de aprendizagem em todo lado. Portanto, o teu interesse e o teu foco na questão da igualdade começa na observação da desigualdade e o questionamento de porquê esta desigualdade. Sim, começa aí, precisamente. Porque é uma das coisas que eu às vezes ouço algumas pessoas a dizer é pá, irrita-me este pessoal que agora está sempre com a cena da igualdade, a igualdade de género, a igualdade disto, a igualdade daquilo. Porquê tanto foco na igualdade? E eu, eu costumo comentar, bem, eu acho que o foco na igualdade parte da observação, que não é igual para todos, mas na observação da existência da desigualdade. Mas nem toda a gente vê desigualdade e nem toda a gente vê a desigualdade como um problema, pois não? Não, eu acho que há aí várias questões. E ainda ontem estava Hum, numa sessão, a uma empresa, uhum, por falar sobre preconceitos inconscientes e comunicação inclusiva, e há sempre essa questão, não é? Estava a responder ainda ontem precisamente sobre isso, mas sempre que essa questão me é colocada, eu acrescento mais uma razão, que é, eu acho que às vezes, quando se fala das questões da desigualdade e da discriminação, o que as pessoas pensam é nas pessoas LGBT, nas pessoas negras e talvez nas pessoas com deficiência. E acaba aí. uhum, O que eu disse ontem nessa sessão a uma empresa e o que eu digo sempre é: todos nós e todas nós já fomos alvo de discriminação, de desigualdade, uhum, de agressões, de comentários negativos. uhum, Eu sou branca, mas já fui alvo dessa discriminação por ser mulher. Mas mesmo que fosse um homem branco, há pessoas que já foram discriminadas por, enfim, agredidas verbalmente ou até fisicamente por serem vistas como gordas, por uhum, por terem o nariz visto como grande, por não terem cabelo, por usarem óculos, por uhum, todos nós e todas nós temos alguma característica, ou pela nossa origem socioeconómica, por termos nascido num bairro, por não termos tanto dinheiro como os nossos colegas, ou porque temos uma religião que mais ninguém tem, então gozam com a nossa religião. uhum. Toda a gente neste mundo, e toda a gente nos está a ouvir, tem uma característica, uma parcela daquilo que é alvo de um olhar, de um comentário negativo. E as pessoas às vezes esquecem-se disso. Uhum, Quando eu falo em não discriminação, em desigualdade e em não desigualdade, eu falo daquelas que são as características mais óbvias, que está estudado, isto não é do ar. hum, Há números que provam que, de facto, pessoas com determinadas características têm menos oportunidades de trabalho, de estarem seguras, etc. Mas este problema, esta questão, é muito mais extensa do que isso. E toca-nos a todos, não é? e quando as pessoas percebem isso, abrem a sua mente. E depois, por exemplo, eu próprio também já ouvi isso. Estás sempre a falar sobre as mulheres e os homens. Eu também falo às vezes sobre Uhum, os homens, porque os homens também são vítimas sobreviventes de violência sexual, de violência psicológica, tudo isso. A questão é, há causas para toda a gente. Portanto, se uns falam mais sobre os homossexuais, e se eu uhum, acho, não, os homossexuais não são uma causa importante. O que é importante é falar sobre as pessoas que não têm acesso à habitação. Força, uhum. agarra essa causa e faz alguma coisa sobre essa causa, não é? E eu desconfio sempre um bocadinho de quem acha que nada é importante, de quem diz que não tem causa nenhuma. Porque é assim, todos nós temos o chamado bias, não é? Uhum, Funciona para todos os lados. Eu, imagina, sou branca, por exemplo, não é? Eu não tenho a culpa de ter nascido branca. Não tenho a culpa. uhum, Imagina que eu tinha nascido numa família super rica, super abastada e tal. Não foi o caso, mas imagina, eu também não tinha a culpa de ter nascido rica. E isso é verdade. uhum. Mas o facto de eu ter nascido com determinadas características e em determinados ambientes, inevitavelmente, nessa fase, pelo menos, afeta a forma como eu vejo as coisas. Portanto, Sim. não ter causa nenhuma também é Uhum,
ter um estereótipo, também é ter uma caixinha formatada, tal como eu, uhum, se calhar, estou mais formatada para determinadas causas, porque sou mais próxima delas, e se calhar há outras que não me tocam tanto, ou com as quais uhum, eu não lido tanto. Mas há causas para toda a gente, porque não há ninguém neste mundo que não tenha sido nunca vista de forma diferente, pela negativa. uhum. Não achas? Acho que isto que estás a propor, Catarina, é muito interessante e importante, porque às vezes quando nós falamos em desigualdade, por fazermos essa associação rápida que tu estavas a fazer, a desigualdade tem mais a ver com questões de género, ou com questões de raça, ou com questões de orientação sexual, nós podemos não nos sentir discriminados ou não privilegiados em nenhuma dessas áreas, e então achamos que chatice, agora estás a falar sobre isto. Mas mal tu tocas num aspecto com que eu me consigo identificar, de repente já se torna mais fácil entrar no lugar daquele que não se sente tratado de forma igual, não é? E tu estavas ali a elencar ali uma lista, logo três para mim: careca, com óculos e com o nariz grande. mas, Ou mas, seja, por exemplo, agora, imagina, saúde mental. sim. Agora já há mais consciência, felizmente, mas aqui há uns Uhum, anos, tu deves lembrar-te, uhum. antes o ser deprimido ou ter ansiedade eram coisas que eram alvo de gozo, De discriminação direta, claro que sim, sim, é, sim. eram palavras que eram usadas como uma Uhum. ofensa, ou parece deficiente, por exemplo. Certo, Agora, certo. isso já, pelo menos Uhum, nos nossos núcleos, e se calhar até era mais no núcleo da escola, não é? Eu agora já não estou na uhum, escola há muitos anos. sim. Mas eu lembro quando éramos miúdos Uhum, que isso era usado como uma agressão, não é? Como uma certo, ofensa. Ah, certo. isto é para Mesmo, estás aí sempre todo deprimido, não é? Quase como se é uma escolha, não é? É algo que tal e estás a qual. fazer. E quem é que hoje, sobretudo depois de pandemia e com a idade e com traumas de infância e com coisas na vida que não correram tão bem, quem é que nunca teve ansiedade? Quem é que nunca teve um Uhum, momento em que achou que podia estar próximo de ter uma depressão, sabes? uhum, Se calhar há uhum. pessoas que nunca estiveram aí, mas que conseguem ter pessoas à sua volta que já aí estiveram. Por isso, eu acho que quando tu pensas assim, é muito fácil de tu perceberes que não, isto é sobre todas as pessoas, não é só sobre 3 ou 4. Sabes qual foi o meu ponto de entrada pessoal para esta questão? Porque, claro que eu quando comecei a ligar estes temas da igualdade e da desigualdade foi muito via o pensar na desigualdade de género e ter que é um pensamento assim mais analítico, dizer porque é que em tantas circunstâncias se fala do género quando o género é aparentemente irrelevante para a maior parte das coisas na nossa vida, não é? De onde é que vem este foco tão grande nisto? E, portanto, e as minhas conversas com a Mia começaram a andar muito à volta disto. Mas assim, o ponto de lá está, como tu propuseste, ainda assim eu estou a ter esta discussão enquanto homem, portanto, eu na pele não sinto essa desigualdade. Mas houve uma coisa, eu lembro-me no meio de uma conversa e disse: Oh Mia, eu acho que apanhei uma coisa na qual eu me já senti muitas vezes tratado de forma desigual por causa de um traço que é meu e pelo qual eu não sou diretamente responsável, eu não sou culpado. Mas é o facto de eu ter nascido no norte de Portugal e falar com um sotaque que as pessoas conseguem reconhecer como sendo o sotaque do Porto ou o sotaque do norte e de ter algumas características que de facto são mais comuns nas pessoas do Norte. E de quando eu trabalhava no mundo das empresas, às vezes é como trabalhava numa grande empresa, uma multinacional que tinha a sede em Lisboa, muitas vezes sentia esta desigualdade de eu é que quase sempre tinha que ser eu a deslocar-me e tinha que ser e depois havia uns momentos em que havia assim os comentários, não, lá vem os gajos do Norte, e era uma coisa tão pequenina, não é que foi uma discriminação assim que me magoou e me deixou com feridas, mas era porquê falar sobre isto? Isto não tem relevância nenhuma, não é? E porquê dizer isto de uma forma assim um bocadinho jocosa, não é? E às vezes até um bocadinho pejorativa, ou assim brincar com o sotaque ou com a forma de dizer uma palavra. E isso começou-me a dar assim uma porta de entrada pessoal para me conectar mais com o que é ser discriminado às vezes por um traço que é nosso e que nós nem sequer conseguimos alterar e também não queremos alterar. Essa porta de entrada foi importante e portanto, eu hoje, não sei se isto faz sentido para ti, mas aparentemente sim, quando eu estou a falar com alguém sobre estes temas, eu tento encontrar inicialmente uma coisa com a qual a pessoa se possa relacionar na parte que está a ser tratada com alguma desigualdade.
Eu anda acho que é sempre. muito por aí, acho que é muito por aí, e é fazer esse exercício. E de não achar que somos nós versus eles, sabes? Certo. É o que eu digo Isso. sempre também, que é os direitos humanos não são, como uma tarte, né, que tu vais tirando e depois não sobra nada para ninguém. Não, os direitos humanos, são algo que se vai acrescentando, não é? Ou seja, É não é uma tarte que tu estás a construir e a tornar cada vez mais nutritiva, não é? exatamente, não é abaixo, ou seja, se tiras para uns, já não há para outros. Não é isso, é o contrário, que é, eu posso fazer legislação ou chamar a atenção para as mulheres, isso não quer dizer que vai tirar direitos aos homens, pelo contrário, Uhum, os homens já têm, então agora vamos pôr as mulheres, então agora vamos pôr as pessoas LGBT, então agora vamos pôr as pessoas. Trata-se de acrescentar e não de subtrair. Por uhum. isso, Então, Catarina, vamos lá ver se tu me consegues ajudar aqui a deslindar uma coisa sobre a qual eu penso muito, tenho as minhas respostas e as minhas teorias à volta disto, mas eu observo que quando, imagina que eu tenho zero tenho zero de sensibilidade para as questões, por exemplo, de desigualdade de género. Nunca pensei muito sobre isso, nunca afetou muito a minha vida, nunca pensei muito sobre isso. E, de repente, chega alguém e começa-me a falar sobre isto. E eu noto que existem dois tipos de reação, não é? Que é, eu de repente posso ser assim, uau, eu nunca tinha pensado sobre isto, não é? Eu nunca me tinha apercebido disto. Pá, olha que interessante e importante que há pessoas que estão a passar por esta experiência, deixa-me aprender sobre isto. Isso é uma atitude. A outra atitude é, epá, a minha vida estava a correr tão bem e agora vem alguém falar de uma coisa, pá, agora está-me a criar um problema, agora está-me a chatear, agora está-me a dizer que há pessoas que querem ser tratadas por outros pronomes, ou agora está a dizer que há pessoas que não se identificam com. Pá, o meu mundo estava tão bem, estava tão. Pá, pronto, ou é homem ou é mulher, ou é isto ou é aquilo, e agora vêm com estes conceitos todos que são novos para mim e que perturbam o meu mapa mundo. E então a primeira reação, em vez de ser de curiosidade, é de resistência. Não é? De onde é que vem esta resistência? Isto é medo de lidar com aquilo para o qual não estamos preparados? é medo por 2 coisas. Primeiro, é o medo da mudança, Uhum, é algo que o ser humano, tem. Portanto, uhum, nós, por natureza, não somos criaturas que gostemos de mudar. Portanto, por isso é que uhum, nós ficamos sempre tão impressionadas e impressionados quando ouvimos aquelas histórias de, despediu-se do emprego depois de 20 anos e foi viajar e nós ficamos todos: "Uau!", não é? uhum, Espetacular. Porquê? Porque, nós, por norma, não somos muito, ou melhor, ao contrário, nós somos um bocado avessos ao risco, à uhum. insegurança, à inconstância, não é? Agora com a pandemia isto mudou um bocadinho, porque agora as pessoas perceberam que a vida é curta e que nunca se sabe o que é que vai acontecer e, portanto, houve montes de gente que se despediu e que foi viajar e que uns acabaram relações, outros casaram-se, enfim. A noção de risco alterou-se, é verdade. Trouxe um bocadinho e foi mais aquela coisa de, lá está, como o fim parecia estar tão perto, então vamos aproveitar. Mas a questão Certo. é, por norma, nós gostamos é da segurança, é do emprego certo, é da família certa, segundo os nossos moldes, não é? Da casa, enfim, ter essa segurança. E por isso não gostamos quando se mexe com aquilo que são os nossos valores. Uhum, Que inclui isso, não é? Inclui, então, mas agora eu tenho que pensar de forma diferente, mas agora estão a dizer-me que eu estou errada na forma de pensar? Estão a uhum, dizer-me que eu estou a ser preconceituosa? Mas eu não tenho preconceitos. uhum. Estão a Certo. dizer-me que eu sou machista, homofóbica? Eu que até tenho um amigo que não sei quê, ou que. Entendes? E há essa dificuldade de nós vermos além daquilo que nós achamos que somos. Há essa dificuldade de nós refletirmos. E, portanto, nós também mudarmos o nosso pensamento e de nós nos colocarmos num lugar de instabilidade e de reflexão pura de tudo aquilo que construímos até aí. E depois a segunda parte é, nós temos muito receio de perder o nosso lugar e muitas vezes Uhum, com estas questões, com estes temas, não é, de mulheres e LGBT, o que seja, o que nós sentimos é que se nós agora vamos abrir a porta a tudo aquilo que quer entrar e que quer ser visto como uhum. igual, então e nós? Nós ficamos Certo, onde? certo.
e o nosso lugar, eles vêm para o nosso lugar, então por isso é que muitas vezes não, algumas vezes, há aqueles comentários de então, mas e agora? Mas agora são só. Então, e os heterossexuais também sofrem às vezes, ou então e Uhum, os homens também sofrem. E uhum, a questão é, nunca se trata de, lá está, de não falar de uns para falar de outros, não é? Estes também são importantes. Vocês são, uhum, estes também são. Por isso, as pessoas têm muito medo disso, têm muito medo de deixar de ser importantes. uhum. O que não é o caso, atenção, não é o Sim. caso. A questão é, há diferentes níveis, não é? De importância e de importância dedicada a determinados grupos. Mas eu acho que é muito isso, as pessoas têm muito receio de não, de repente, já não estarem naquele lugar de privilégio que tinham, elas próprias têm muito receio de pensar sobre aquilo que fizeram até agora, de assumir que podem estar erradas, de assumir que. Eu acho que eu ainda acrescentaria, oh, Catarina, vê se faz sentido para ti, eu acrescentaria aí uma terceira coisa que é a maior parte das pessoas, isto não são todas, mas a maior parte das pessoas, na realidade, se puder, prefere tratar os outros bem, não é? E Claro, prefere, eu digo não é? sempre isso, eu acho que as É, pessoas no seu âmago prefere, são boas. e então sentem-se muito inseguras com: "Epá, eu agora eu não sei muito bem como tratar as outras pessoas, porque agora parece que as regras do jogo mudaram". E antes era fácil, eu chegava e dizia subia para cima do palco e dizia: boa noite, senhoras e senhores. Epá, mas agora tenho que me preocupar com pessoas que não se identificam com senhoras nem com senhores". E de repente sinto aqui uma sensação de eventual inadequação e lá está, eu posso olhar para isso com curiosidade, ok, então se isto é importante para mim, como é que eu posso utilizar uma linguagem mais inclusiva, por exemplo, ou então posso resistir e pôr, não é, o meu sentimento de inadequação, projeto lá fora e digo, a culpa é destas pessoas que agora estão a querer mudar as coisas. É, eu também acho que às vezes há aquela ideia de que nós temos que mudar tudo ao mesmo tempo e Sim. temos que tem que ser perfeitos e Uhum, perfeitas em uhum, tudo e não podemos errar. Não, não é nada disso. E também é sempre isso que eu digo nas sessões de comunicação inclusiva, é se vocês conseguirem sair daqui, a ganhar uma consciência e depois quando, ouvirem alguém a falar, quando estiverem a ler um texto ou a escrever um texto e se lembrarem uhum, de ver se como é que está, como é que não está e de mudar algumas coisas, isso já é positivo. Isso já é uhum, positivo. E nós não temos agora, de repente, que acertar em tudo, não é? Até há pouco tempo e ainda hoje em dia, ainda se tu fores a conferências e a eventos, uhum, ainda há muitas pessoas que dizem olá a todos, que ainda nem uhum, sequer dizem olá a todos e a todas, ou bem-vindos e bem-vindas, uhum, ou portanto, a essas pessoas eu digo, passem para o passo seguinte, que é uhum, incluir o género feminino. Não vou dizer, uhum, ah, uhum, tem que dizer, ou tem que escrever com o E, sim, ou porque para essas pessoas elas ainda não estão aí, ok? uhum, E é natural, e é importante uhum, que tenham essa consciência e que queiram mudar, mas não é preciso acertar em tudo ao mesmo tempo. certo, certo. E eu própria nem sempre digo, tudo certinho, não é? Sim, uhum, Agora, também eu acho que as pessoas também conseguem perceber com que intenção é que tu estás, não é? é isso. A intenção aí é muito importante, porque quando alguém me começa a questionar sobre isto, não é? Começa-me a questionar sobre, então, mas eu agora tenho que tratar as pessoas desta forma e daquela forma. Eu digo, bem, tudo depende da tua intenção. Qual é a tua intenção? Se a tua intenção é criar uma boa relação com as outras pessoas e permitir que elas se sintam bem e confortáveis, então colocas aí a tua atenção e vais aprendendo aos poucos É, mas o que eu digo a também falar de imagina, eu, por exemplo, se eu estiver a fazer um texto ou a fazer Uhum, uma conferência num evento, eu se uhum, calhar não estou sempre a pôr tudo no feminino e no masculino, não é? uhum, sim, Preocupadas e preocupadas, estamos nem sempre, uhum, porquê? Porque também do ponto de vista da língua portuguesa, às vezes sim, também se torna cansativo. Eh, claro, claro. e, em primeiro lugar, a linguagem e a comunicação têm que fluir, não é? Se é uma coisa pastosa que se torna cansativa e que faz com que as Uhum, pessoas do público comecem a revirar os olhos, então uhum. mais vale não fazer, porque eu não estou a ser eficaz naquilo que estou a fazer. Agora, Até há memes assim a brincar um bocadinho com isso, não é é? Com fazer um exatamente. texto que só para dizer olá tens demoras meia hora. Agora é assim, se tu começas o evento, imagina, Hum, a dizer logo olá a todos e a todas, ou quero dar as boas-vindas a hum, todas as pessoas uhum, presentes, tu ali já estás a uhum, mostrar qual é que é a tua intenção, que é uma certo, intenção de incluir toda a gente.
Agora, se tu depois, durante o teu discurso, não consegues fazer isso, não há problema nenhum, até porque nós estamos formatados e formatadas para, Uhum, todos, que a língua uhum, portuguesa é muito marcada desse ponto de vista. E certo. atenção, eu dizer olá a todos, do ponto de vista gramatical, não está errado. Uhum, Agora, claro que não. esta questão da linguagem inclusiva é uma questão de Uhum, adaptar a linguagem, àquela que uhum, é a evolução da sociedade. Mas isto para certo. dizer que, preocupem-se se calhar em, mostrar a intenção de incluir logo ao início e depois logo se vê Uhum, com a comunicação, com a forma como certo. fluir. Uhum, Mas não é preciso, sabes, preencher os lugares todos. É preciso é querer aprender e ir melhorando. e lembrar que às vezes há soluções que são mais simples que o que podem parecer. Eu posso simplesmente dizer olá, né? Exato, Não é? sim, Posso simplesmente dizer olá. sim. E eu tenho aqui muitas conversas com a Mia sobre isto, porque em sueco a utilização de linguagem inclusiva está muito facilitada, porque, por exemplo, em sueco não existe género masculino e feminino. As palavras não É como em têm inglês. um. Em inglês também Certo. não é tão marcado. Certo, certo, o que é muito mais simples. Só que uma coisa que a mim me ajudou, não sei se é um truque que tu aconselhas, mas a mim ajudou-me, ou tem-me ajudado ao longo do tempo, pensar em que situações é que fazer a diferenciação de género é relevante. Ou seja, quando eu vou fazer uma palestra, eu começar e dizer, como dizia por convenção social durante muitos anos, dizia: olá, senhoras e senhores. Bem, isto é relevante. Eu quero, na realidade, saudar de forma individual os senhores e as senhoras? Ou não, eu quero saudar da mesma forma todas as pessoas. Então eu posso só dizer pá, olá a todas as pessoas, não é? E saio fora deste labirinto em que às vezes nos metemos de estar a querer trazer as questões de género para situações onde elas nem sequer fazem sentido, sabendo que há outras onde elas vão fazer sentido, claro. Sim, claro, e imagina, também é pensar o tipo de evento em que estás, se calhar se Certo? estiveres num evento sobre estes temas, se calhar as pessoas Uhum, vão dar uma grande importância a isso, se calhar se uhum, estiveres num outro tipo de evento, se calhar já não. Se estiveres num evento que são só mulheres e que há 2 homens, até te podes dirigir mais às mulheres, incluir os homens também, certo, obviamente, certo. mas tendo em conta que a grande maioria são mulheres, podes fazer isso Uhum, também. Portanto, é adaptar, como tu dizes, adaptar uhum, e logo ao início mostrar que essa é a intenção, é incluir todas as pessoas presentes e depois ao longo do discurso não tens que estar sempre com uhum, esta nomeação sempre do género, uhum, porque depois provavelmente até mesmo para ti vai ser algo que não vai fluir e isso uhum. é o mais importante, é fluir. Sim. Olha, há pouco tu disseste uma coisa que me ficou aqui assim, nas minhas notas mentais, que disseste que quando surgem estes temas, que às vezes nós somos pessoalmente abalados porque dizemos: "Epá, está-se aqui a falar sobre preconceito, mas eu não tenho preconceito, né?" E que isso nos abala um pouco, porque às vezes nós gostamos de pensar em nós como pessoas sem preconceitos, mas tu propuseste que todos temos os nossos viés, os nossos bias, todos temos os nossos preconceitos. Eu tive uma experiência há 20 anos, 22 anos, no ano 2000. Eu e a Mia fomos a Los Angeles, ainda nos conhecíamos há muito pouco tempo e fizemos uma viagem aos Estados Unidos e fomos a Los Angeles e fomos visitar o Museu da Tolerância, que é um museu que foi construído à volta dos temas da tolerância e que a visita é muito impactante porque é feita por sobreviventes do Holocausto e, portanto, é assim, é uma visita emocionalmente impactante, mas o museu tem uma coisa espetacular. Eu até num dos livros que escrevi há uns anos, O Mágico Não Acreditava em Magia, até tenho uma passagem que acontece ali, porque aquele momento foi marcante para mim, que é, tu entras no museu, compras o bilhete para acederes à zona de exposição e tens duas portas para entrar no museu propriamente dito. Uma em cima diz sem preconceito e a outra diz com preconceito. E há pessoas que tentam entrar pela porta sem preconceito, mas a porta não abre, sabes? A porta Ai, muito bom. e as pessoas ficam ali, tipo, a tentar abrir e a porta não abre. E às vezes demora algum tempo a pessoa perceber o que é que está ali a ser comunicado. É, pá, não adianta tentares entrar por aqui, porque isso não existe. Sem preconceito não existe. Tu vais mesmo ter que ir pela outra porta. Muito bom, muito bom. É mesmo isso, é mesmo isso. Eu acho que as pessoas partem do princípio que são boas pessoas, e são, a maior parte são.
Mas é assim, nós podemos ser boas pessoas e ter Uhum. preconceitos, que é a maior parte de nós, é o que acontece com a maior parte de nós. Porque assim, nós quando nascemos somos folhas em branco, não é? Uhum. Não temos nenhuma ideia sobre o que é certo, o que é errado, eh, sobre quais é que são os tipos de relações que devemos ter ou não. Não temos nenhuma ideia sobre aquilo que está à nossa volta é aquilo que nós vemos como normal, como tranquilo. Mas depois é normal que a nossa família, os nossos amigos, na escola, enfim, que nós vamos ganhando noções sobre quem é que tem prioridade, entre aspas, sobre Uhum. é suposto um rapaz estar com uma rapariga e uma rapariga estar com um rapaz, e outras ideias que nos vão sendo passadas. Por isso, Devemos aceitar as ideias das pessoas mais velhas só por serem mais velhas. Por exatamente, exemplo. e isso torna-se inconsciente. Ou seja, imagina, Uhum. por exemplo, eu posso, desde que sou muito miúda, ter uma amiga que se apaixona por outra rapariga e eu posso estar tranquila com isso e viver bem e, enfim, isso ser uma coisa normal para mim. Mas no início disso, houve sempre alguma coisa no meu cérebro que me mostrou que aquilo não era o padrão, certo? Uhum. Porque é normal, ou seja, eu posso fazer essa passagem, mas numa fase inicial não é aquilo que a sociedade à minha volta me mostrou como o padrão habitual. Certo, certo. Como o Não foi padrão isso que viste nos filmes, não foi isso que apanhaste nos livros, não foi isso que ouviste nos pequenos comentários feitos pelas pessoas da tua família, etc, claro, ou etc. se calhar na minha família até tenho alguém que é, mas não é falado, ou essa Certo, pessoa tem alguém, mas não traz essa pessoa para os eventos da família, certo. porque, enfim, ou mora Uhum. mais longe. Por isso, há sempre um estereótipo, nós temos sempre um preconceito. Ou Sempre. ou se calhar desde que eras pequenina e começaste a entender a linguagem verbal, as pessoas sempre te perguntaram: "Então, já tens um namorado? Ei, quando tiveres um namorado? Então e os meninos? E E também diz começaste a o sentir como preconceito, perguntam. tal e Hã? qual. Também diz o preconceito com, olha, estás um bocado gorda. Isso é um Uhum. preconceito, não é? Certo. Ou, Certo. quer dizer, a não ser que seja uma preocupação por questões de saúde, também pode ser. Sim, sim. Mas se for por Ou o contrário também: "Ai, estás tão magro, estás bem, estás doente, estás tão magro". ou já tens quase 40 anos, não vais ter filhos. É um preconceito sobre aquilo que uma mulher deve ser, não é? Uhum. Ou namoro com uma pessoa 20 anos mais velha, 20 anos mais velha, Uhum. não sei o quê, Uhum. fogo. Já pensaste como é que vais fazer Certo. isso? Uhum. Cuidado, não arranjas ninguém com a tua idade, tal. Isto é um Uhum. preconceito. Portanto, Certo, certo. claro que as pessoas, o que é que as pessoas fazem? A maior parte delas explicam este tipo de comentários com a preocupação. Não, mas eu Certo. estou preocupada é porque é por causa da forma como as pessoas vão olhar, dos Uhum. comentários que as pessoas vão fazer. E atenção, muitas vezes essa preocupação é genuína. Ou seja, Uhum. há aquela preocupação de como é que a minha filha vai ser olhada, ou Hum. será que ela vai ser Hum. julgada, etc. Mas também há esse preconceito de base que me faz pensar isso, não é? Certo, certo. É um pré-conceito, não é? É um pré-conceito. Exatamente, exatamente. Portanto, toda a gente E tem. sim, como tu propões, eu acho que aqui, se calhar, a primeira parte deste trabalho é nós ganharmos consciência dos nossos preconceitos, não é? E às vezes nós só apanhamos os nossos preconceitos na prática, sei lá, eu estou no estrangeiro, numa viagem de trabalho, numa cidade desconhecida, pá, estou num sítio que não conheço, é noite, e vêm, pá, três rapazes a caminhar na minha direção. Aquilo que eu sinto imediatamente é diferente de se vierem três raparigas a caminhar na minha direção, não é? E os rapazes podiam dizer assim: epá, que tipo tão preconceituoso, então só por sermos rapazes tens uma noção de perigo maior do que se fossem raparigas. Ou se fosse um Também há raparigas que fazem assaltos e magoam pessoas. Ou se calhar, imagina, se fosse um rapaz branco, se calhar tu até é tranquilo, mas se calhar se visse um rapaz negro a vir atrás de ti, já achavas que ele te ia saltar ou assim. Isso é também um preconceito. E também há preconceito, atenção, com quem é mais privilegiado, não é? Eu achar que Uhum, uma pessoa mais privilegiada tem que seguir também um determinado padrão de vida, não pode ter um uhum, padrão diferente daquele, uma profissão diferente. Ou certo. imagina, também acontece muito, atenção, acontece muito. Nas famílias mais abastadas ou mais ricas,
os pais esperarem que os filhos têm que casar com pessoas do mesmo estatuto, da mesma zona, do mesmo, etc. E quando isso não acontece, quando querem estar com alguém que não cumpre aqueles requisitos, também há esse preconceito Uhum. de porquê, não é? E agora? Olha, há uns anos eu fiz sessões de coaching com uma pessoa, com um homem, um jovem, não, um jovem adulto, que tinha, ele é de uma das famílias mais ricas do país e tinha um sobrenome que toda a gente identificava rapidamente. E ele carregava ali uma dor muito grande de que toda e qualquer coisa que ele alcançasse pelos seus meios era rapidamente descartada pelos outros como quer dizer, isso deve ter sido o teu pai, ou isso, se eu tivesse esse dinheiro, e ele carregava ali um peso muito grande, e eu até percebia que ele, por um lado, quase que tinha um bocadinho de vergonha de É, se queixar, porque se ele se queixasse abertamente sobre isto, as pessoas iam dizer, coitadinho, deve ser mesmo muito mau eu também lidar com ontem isso. falava com uma rapariga que é filha também de um senhor muito conhecido em Portugal Uhum, e ela também me estava a falar sobre isso. Ela estava a dizer uhum, que ela ainda não se casou, por exemplo, não teve filhos, uhum, mas que sente muito aquela pressão por ser filha de quem é e uhum, que as pessoas, quando vão falar com ela, já vão falar com ela por causa do apelido que ela tem. E que uhum. quando ela não corresponde àquilo que as pessoas esperam que ela seja, que ela Sim, sente que há esse defraudar de expectativas. uhum, Isso certo. também é um preconceito. Dir-me-ás, é um preconceito pela positiva. Ou seja, Uhum. a pessoa espera que tu sejas algo Sim, bom. mas causa sofrimento ao alvo aqui do preconceito, não é? Tal e qual, ou É. seja, aquela pessoa sofre, não é? Eu que estou de fora, para mim, penso assim: "Não, porreiro", já acham que já lhe vão dar oportunidades por ela ser filha de Uhum, quem é, já acham que ela tem capacidades, que tem qualidades por ser filha de quem é, porreiro. Mas para ela, se ela não corresponder àquelas expectativas, aquilo é algo que vai deixar mal e triste. uhum, Então, funciona, lá está, para toda a gente de alguma forma. uhum. Catarina, deixa-me perguntar aqui o que é que tu achas sobre quando nós identificamos desigualdade, não é? Por exemplo, eu sei que tu tens experiência a fazer, a levar estes temas para dentro das empresas, não é? E felizmente há cada vez mais empresas interessadas nestes temas. Eu também tenho trabalhado um bocadinho com estes temas dentro de algumas empresas. Acho que algumas estão muito. Aqui um à parte, acho que, por exemplo, multinacionais de origem americana têm neste momento é politicamente correto tratar destes temas dentro da empresa e às vezes não sei se as pessoas estão a viver realmente esta necessidade ou se lhes está a ser imposto. Mas a partir do momento em que se começa a estar consciente das questões da desigualdade, um dos meios que é utilizado é a instituição de algum tipo de cota, ou dizer, ok, então agora vamos, nos próximos 5 anos, queremos garantir que temos mais X% de mulheres nos nossos cargos diretivos, ou queremos ter mais minorias étnicas representadas e aumentar aqui, fazer corresponder a diversidade étnica e cultural do país à nossa força de trabalho. E quando isto começa a acontecer, há muitas pessoas que se queixam de que isto é forçado e estamos a procurar criar igualdade através de uma nova desigualdade, em que quem antes tinha o tratamento desigual, agora de repente, com as cotas, está a ser favorecido. Eh, como é que se lida com este novelo? É difícil, porque há aí um lado, lá está, de preocupação com perder o meu lugar, e há um lado de eu, com as minhas ideias, com os meus preconceitos, com aquilo que eu vi até agora, não achar que determinadas pessoas têm a mesma competência que eu e têm o mesmo direito a estar no lugar em que eu estou, porque eu conquistei o meu Uhum, lugar. Um, eu costumo dizer que as cotas são quase como umas muletas. Não é? É um auxiliar que nós precisamos numa determinada fase, mas depois vamos deixar de as usar, certo? Como as muletas. certo. Nós utilizamos elas durante um tempo, mas depois, quando a coisa já estiver funcional,
podemos largá-las e continuar a nossa vida. Então as cotas são um Uhum. bocadinho isso. Eu acho que o problema é que, lá está, não se acha que as pessoas que fazem parte das minorias têm tanto mérito como aquelas que fazem parte da maioria. A questão é, nunca se questionou a maioria, desculpa, nunca se questionou o mérito dessa maioria. Ou seja, os lugares para essa maioria aconteceram, estavam lá, Uhum. não é? Certo. Agora parece que essa minoria que quer ser incluída e que está em vias de ser incluída tem que provar 3 vezes mais que merece ter um lugar ao sol. Pronto. Eu quero acreditar que nessa inclusão, nesse processo todo, que é tida justiça, não é? E que as coisas são feitas de forma fluida. Agora, uma coisa é certa também, há muitas pessoas que fazem parte de minorias étnicas, migrantes, etc., Uhum. que saem de universidades, que têm cursos superiores, que têm competências e que não existem no espaço público porque não lhes foi dada a oportunidade, não é? Uhum. Só que como nós nunca vimos, se calhar, negros bem-sucedidos em bancos, como advogados, em empresas, ou nunca vimos também migrantes num serviço público, por exemplo, ou em profissões ditas mais liberais, ou como médicos a atender-nos, Uhum. nós não conseguimos ver essas pessoas nesses lugares. Não conseguimos Uhum. atribuir-lhes capacidade e credibilidade para estarem nesses lugares. Agora, quando nós começarmos a Uhum. ver, nós vamos perceber que, na verdade, havia uma série de talento e de capacidade que estava aí, mas que não aparecia porque não havia espaço para elas. Certo. Eu acho este tema mesmo muito interessante, porque como tu propuseste, nós às vezes temos, por exemplo, eu posso dizer, então, mas eu estou-me a candidatar por exemplo, à faculdade, ou estou-me a candidatar a uma determinada posição dentro de uma empresa. E, objetivamente, não é, perante os critérios de currículo, as notas, etc, etc, eu sou um melhor candidato que a outra pessoa. Por isso, por que raio é desigual a outra pessoa depois passar à minha frente por causa de uma condição, como por exemplo a sua raça. E o que tu estás aqui a propor que seja questionado é se o processo que está para trás, que fez com que eu chegue melhor colocado a esse processo de candidatura, de recrutamento, e com melhores notas, etc, etc, se ele foi na realidade justo ou sob pontos de partida diferentes. Deixa-me dizer uma coisa, Pedro. Eu tenho Ai, desculpa, vai, sim, diz. força. Não, força, força. Não, não, ia só dizer que, por exemplo, achei curioso, no outro dia estava a assistir a uma discussão sobre as questões das cotas nas universidades americanas. E alguém fez uma intervenção a dizer assim: olha, eu não sei se vocês têm noção que, por exemplo, neste momento, alguns cursos da Harvard, os cursos de mais das áreas das matemáticas e das engenharias, neste momento, se não tivessem cotas raciais, 70% das pessoas que teriam entrado este ano eram asiáticas. 70%. E, portanto, os asiáticos são altamente discriminados no acesso a estes cursos, porque como têm uma cota de X% de asiáticos, só podem entrar mesmo os melhores dos melhores. Porque se não houvesse estas cotas, eles iam entrar em larga escala. Né? Então é E, ao contrário, é isso. é ao contrário, porque na China, na Índia, há um grande treino para a matemática, não é? E as famílias Pois. estimulam muitos miúdos a estudarem matemática desde muito pequeninos, e eles têm uma disciplina de estudo que é muito diferente da disciplina de estudo de um jovem americano, e conseguem ter notas muito superiores. Ou seja, neste momento, as cotas raciais estão a tornar muito difícil a certas minorias que têm altos resultados em áreas muito específicas. Eu achei interessante aquele exemplo, porque é um exemplo completamente ao contrário daquilo que é normal. Agora, o problema começa na base, ou seja, Uhum. se tu não tens muitas pessoas que fazem parte das minorias a serem estimuladas na escola, a irem para Uhum. cursos superiores, a terem educação de qualidade, depois é normal Sim. que Uhum. quando um empregador ah, abre um concurso ou etc.,
que não apareça muitas pessoas que fazem parte de minorias, porque não houve Certo. este acompanhamento ao longo do Uhum. tempo que faça com que haja essa diversidade. Eh, Certo. e, assim, haverá sempre, pelo menos durante muitos anos, uma maioria de pessoas iguais a nós que estão com os requisitos certos, de acordo com o Uhum. empregador, para preencher uma determinada vaga. Porque, de facto, Uhum. não há essa diversidade na base. E isso é que é o verdadeiro problema. Agora, claro que haverá sempre erros cometidos, ou seja, Uhum. nesta coisa de se querer incluir e etc., os processos feitos pelas empresas, pelos organismos públicos, etc., se calhar não vão Uhum. ser 100% corretos, mas isso é normal, porque quando se trata de mudar, há sempre um processo que pode ser afinado no futuro. Uhum. Há uma linha de pensamento com que eu às vezes me relaciono, mas às vezes faz mais sentido do que outras, mas há uma linha de pensamento que eu observo muito nos Estados Unidos que diz, ok, no passado nós não estávamos, os nossos preconceitos ganharam muito espaço, por isso obviamente houve um tratamento muito desigual das pessoas em função da sua raça, do seu género, etc. Neste momento, não é? Isso já não existe, porque nós intelectualmente progredimos e, de uma forma geral, já aceitamos que, claro, que tem que haver direitos iguais para homens e mulheres, claro que tem que haver direitos iguais para as pessoas, independentemente da sua raça. O problema é que as pessoas não têm um ponto de partida igual do ponto de vista económico, porque por causa do racismo no passado, por causa do machismo no passado, há aqui uma desigualdade económica grande. E que a desigualdade económica é que provoca depois estes desequilíbrios todos. Portanto, nós devíamos, se calhar, isto é a linha de pensamento, devíamos colocar menos atenção nas questões do existe ou não existe racismo, existe ou não existe machismo, e devíamos focar-nos mais em como é que nós podemos dar condições financeiras semelhantes a todas as pessoas, ou facilitar que toda a gente possa ter um bom ponto de partida. Sim, Claro que agora é depois assim, o que as pessoas vão dizer é assim: "Ah, mas eu não sou ministro disto ou certo, daquilo, eu não trabalho para o certo, governo". É verdade, uhum, por isso é que eu digo, certo, para quem não tem responsabilidades de mudar o uhum, estado das coisas, não é, certo, eu tenho sempre uma responsabilidade no meu dia a dia. uhum, uhum, Seja quando eu estou na rua e sei lá, e estou com alguém que faz um comentário não muito correto, se é uma pessoa que eu conheço, que é minha amiga ou que é da minha família, etc., eu posso tentar responder a esse comentário, ou eu posso tentar tratar bem todas as pessoas, ou eu posso tentar mostrar, por exemplo, se tiver filhos, mostrar aos meus filhos essa diversidade, não é? De filmes, de estar uhum, em sítios com crianças diferentes entre si, eu posso estimular essa consciência, não é? Eu posso não poder mudar de forma estrutural as coisas, mas eu posso no meu dia a dia, eu sou certo, um agente de mudança, não é? uhum, Quando eu escolho as coisas que eu digo, os conteúdos que eu consumo, quando eu uhum. escolho tudo isso, eu estou a escolher e estou a ter um impacto na sociedade. Sim, sim, eu acredito nisso, né? Aliás, por isso é que nós uma das palavras-chave aqui do podcast IVM, uma palavra que surgiu como chave há mais ou menos um ano, é a ideia do ativismo, não é? Do ativismo por um mundo melhor, de que nós, nas nossas esferas, por pequenas que sejam, nós podemos fazer uma pequena diferença e essas pequenas diferenças todas juntas podem gerar altos resultados. Eu acho que para muitas pessoas é incómodo focarmos demasiado na desigualdade quando o que nós queremos é a igualdade. Não é? Eu acho que vejo, por exemplo, eu costumo-me assumir publicamente como feminista. E muitas pessoas dizem, pá, eu não sou feminista, eu sou humanista, porque o feminismo, estamos agora. Eu disse, ok, mas a ideia do feminismo é, perante a desigualdade de género, vamos colocar aqui um foco na parte que é tratada de forma desigual. Não é? Claro que o objetivo final, imagine, isto também é uma pergunta para ti, o objetivo final seria chegarmos a uma convivência social que seja quase pós-racial e pós-género, em que estes assuntos, em que se podermos chegar a um ponto em que as coisas são tão iguais que até será estranho alguém falar em feminismo. É essa a visão que tu tens Mas isso também. está muito longínquo, está muito longe, esse Sim, momento. ok,
ok, mas nós podemos ter visões de coisas, pá, eu acho que isto não vai acontecer durante o meu tempo de vida, Não ou vai. ainda assim Isso, pode haver essa visão, não é? a não ser que não vai, a não ser que sejas um extraterrestre e que fiques aqui mais 300 anos. Certo. Caso contrário, não vai. Não vai, não vai. Uhum, Não vai, os dados mostram-nos isso, aliás. uhum, Se virmos os dados do Fórum Económico Mundial, e de outras instituições que fazem conteúdo e relatórios sobre desigualdade salarial, a desigualdade política, ou seja, no acesso aos cargos políticos, etc., todos esses números nos mostram que até haver essa paridade, essa igualdade, nós vamos levar 200 anos, 200 e tal anos. Portanto, se as coisas continuarem neste progresso, não é? Porque certo. se houver outra pandemia ou outra catástrofe como aquela que houve, provavelmente estes números ainda vão aumentar. Agora, o feminismo, para quem não sabe, é a igualdade entre os sexos. O feminismo pressupõe isso. Portanto, o feminismo não é o contrário do machismo, ok? O machismo Certo, diz respeito a certo. uma quantidade de comportamentos, de ideias que colocam os homens numa posição superior às mulheres. O feminismo não é o contrário disso. O feminismo é a igualdade política, económica, social entre os dois sexos, até agora, Uhum, identificados entre os dois certo. sexos. Sim, são os dois Uhum, sexos. Um, sim. Portanto, isso é que é o feminismo. Por isso, quando uma pessoa diz que é humanista, a pessoa é feminista. A pessoa, Eu sei. o que Tenho acontece é que a tantas vezes pessoa. essa conversa. Não, há muita falta de informação, sabes? E é por isso que eu digo que nós vamos ter sempre muito trabalho. Porque Uhum, porque há sempre uma desinformação, provavelmente porque não é suficientemente divulgada, não é? uhum, Sobre estes temas. O feminismo é isso, é essa igualdade. Por uhum. isso, quem é pela igualdade é pelo feminismo. Sim. Então, quais são os grandes instrumentos para nós podermos caminhar no sentido desta visão de as questões de género só serem relevantes quando realmente são relevantes? Sabes que este é um exercício que eu lanço aqui aos meus filhos, que é em que situações é que é absolutamente relevante nós diferenciarmos as pessoas pelo género, não é? Porque, por exemplo, nós aqui em Portugal temos uma obsessão com as casas de banho, tem lá um homenzinho ou uma mulherzinha, não é? Ou aquilo que pretende ser uma mulherzinha, não é? Nós, pá, ok, calças é homem e saia é mulher, não é? Está ali aquele É velho verdade. estereótipo. Mas nós, por exemplo, quando estamos na Suécia, não há casas de banho para homens e para mulheres. Há casas de banho que têm uma porta com uma fechadura. A pessoa entra lá dentro e fecha a porta. Não interessa, é absolutamente irrelevante o género da pessoa. Mas nós aqui temos uma opção com isso, né? Temos que ter as duas coisas. Né? A opção é tão grande que eu lembro que há muitos anos, não sei se a legislação ainda é igual, a minha abriu foi franchisada de uma cadeia de ginásios só para mulheres, mas legalmente ela tinha que ter também uma casa de banho para homens, só para homens dentro do ginásio. A sério? Não sei se a legislação mudou, mas anteriormente era assim, que era uma coisa mesmo engraçada. Mas nós às vezes fomos a pensar quais são, e por exemplo, uma das situações onde nós achamos que a questão que pode haver aqui uma divisão é, por exemplo, eu vou a um médico que seja especialista em órgãos reprodutores ou especialista em órgãos. Pá, dá-me jeito de perceber, ok, ele é especialista no tipo de órgão que eu tenho, ok, e de alguma forma isso tem que ser comunicado. Agora, na maior parte das outras situações, pá, às vezes perguntam-me, não é? Estou a preencher uma coisa qualquer, masculino ou feminino, eu digo, mas qual é a relevância disso para aquilo que eu estou a fazer agora? É Não é? verdade. É mais um, nós habituamos a criar foco nisso sem ser assim muito relevante. E quando começamos a questionar, às vezes até percebemos que uma parte disto não faz assim grande sentido. Não é? Mas como é que nós podemos então caminhar no sentido desta visão mais igualitária? O que é que tu achas mais importante? É o exemplo que nós damos às crianças? É o tornar-nos ativistas e nos nossos locais de trabalho, falarmos muito sobre isto e procurarmos fazer mudança, é trabalharmos mais na educação de adultos, por exemplo, através de um podcast como este que nós estamos a fazer. A grande mudança tem que acontecer via aparelho político. É um bocadinho tudo isso. Uhum, Eu acho que apostar nas crianças é sempre uma excelente aposta, uhum, porque os adultos têm sempre possibilidade de melhorar, sem dúvida, uhum, mas as crianças, por norma, aquilo que elas absorvem, e se absorverem esses valores logo desde muito cedo, elas vão indignar-se
quando virem o contrário, ou seja, quando virem alguém a ser discriminado, etc., e elas vão ser esse agente de mudança espontâneo e impositivo que às vezes é preciso ter. Pois os adultos, como já têm mais coisinhas na cabeça, como já têm mais dítamos daquilo que se deve dizer, que não se deve dizer e tal, já não são tão espontâneos nessa afirmação, dessa opinião, etc. Por isso, eu acho que é assim, o sistema político, sem dúvida, que tem que puxar mais por estes temas, mas até a nível de leis, por exemplo, Portugal até é um dos países que está bastante avançado em termos destas matérias de LGBT, de racismo, etc. Portanto, as leis em Portugal nem diria que são o principal problema. O problema é que a mentalidade não acompanha essas leis. Esse é que é o problema, é o dia-a-dia. E nesse dia-a-dia, lá está, todos e todas nós podemos ter um papel a fazer. Nem que seja esse, de pensar nisso como tu fizeste agora, não é? Desconstruir um bocadinho, mas porquê que é assim? Mas porquê que está errado? Mas porquê que é diferente? Mas porquê que tem que ser visto como diferente? E conversar sobre isso, E se tu és uma pessoa consciente, se tu és uma pessoa que tem estas ideias, partilhas com o mundo. Porque as pessoas estão muito, cada uma no seu trabalho, cada uma com os seus problemas, que são muitos, cada uma com as suas contas para pagar, cada uma com as suas realidades de saúde mental para resolver. E assim, às vezes não há paciência para pensar ainda que ainda estou a falar mal, ainda estou a discriminar, não é? No meio de tudo aquilo que é a minha vida, ainda tenho que me preocupar com isto. É normal que as pessoas pensem isso. Por isso, quem tem esta consciência, que a partilhe. Eu acho que é por aí. Bom, tu fazes a tua parte do trabalho, Catarina, não é? Tu fazes muitas lives no teu Instagram e falas habitualmente sobre isto. Aliás, nós depois aqui nas notas do episódio vamos pôr ali o teu Instagram, que eu acho que recomendamos aqui a toda a gente que segue o podcast, que te possa seguir também e aprender com as coisas que tu partilhas. Mas agora, em cima disto, ainda tens um novo projeto, que eu ainda não sei muito bem o que é, sei que se chama Gender Calling. Não é? Sim. Queres-me falar sobre isso? Não posso falar muito ainda, mas é E nesse segredo. ainda é segredo. Não sei quando é que as pessoas, a que horas e em que dia que estão a ouvir isto, mas pronto, Sim. posso dizer que é uma marca que vai aglomerar tudo aquilo que eu tenho feito. Portanto, está relacionado com igualdade de género, diversidade, minorias, jornalismo e academia. Portanto, dar a conhecer, mas também profissionalizar e ajudar a pensar mais sobre estes temas. Vai ser um bocadinho de tudo e a seguir em gendercalling.com estão lá os conteúdos todos, também no meu Instagram e no Instagram do Gender Calling e pronto, e vamos criar ideias sobre estes temas e acho que vai ser diferente de tudo aquilo que há até agora, porque em Portugal não há uma plataforma que fale só sobre estes temas, não existe. Há Certo. jornais gerais que vão tocando às vezes nestes temas quando há notícias sobre isto, não é? Mas numa base diária acompanhar estes temas não existe. Portanto, é diferente de tudo aquilo que havia até agora. Boa, já comecei a seguir e vou estar atento às novidades que depois tu vais lançando sobre esse projeto. Boa. Catarina, eu acho que eu fiquei com a sensação que ficávamos aqui mais um par de horas a falar sobre estes temas, até porque ainda tínhamos aqui muitos outros caminhos para trilhar nestas discussões. Quem sabe no futuro voltamos à conversa. Queria agradecer-te muito, não só a tua participação e as partilhas que fizeste aqui nesta conversa, mas também assim de uma forma geral, a forma positiva e otimista como eu vejo que tu procuras relacionar-te com estes temas e não transformar estes temas numa coisa assim pesada e que nos oprima, por outro lado, por uma coisa que nos possa entusiasmar e aproximar a todos, e eu gosto muito disso e gostava de te agradecer por isso. Para terminarmos, a pergunta com que nós sempre terminamos aqui, que sempre lançamos aos convidados do podcast, que é para ti uma vida mágica? O que é que tem que estar a acontecer para tu dizeres, isto está a ser mágico? Uma vida mágica eu acho que é nós estarmos felizes com aquilo que estamos a fazer profissionalmente. No meu caso, a minha profissão está muito alinhada com aquilo que eu sou, portanto isso preenche-me, isso é estar numa vida mágica e estar a descobrir o mundo, estar a viver boas conversas, boas
viagens, boas descobertas, tudo isso. Eu acho que é acordar com um propósito, seja ele qual for. Uhum. Até pode ser ficar o dia inteiro só a ver séries e a descansar, mas acordar com uma vontade de fazer alguma coisa. Isso é uma vida mágica Uhum. para mim. E obrigada, Pedro, adorei. Boa, gosto da tua definição. Está alinhada com a minha. Sim. Boa, boa. Gostei muito de conversar contigo, Catarina. Também, muito bem. Até breve e mais uma vez obrigado. E Até que breve. a magia da vida esteja sempre contigo. Tu também. Obrigado. Obrigada a todos e a todas. Este é o episódio 286 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, à conversa com a Catarina Marques Rodrigues, Igualdade e Inclusão. Catarina Marques Rodrigues é jornalista premiada e fundadora do Gender Calling, uma plataforma de jornalismo sobre mulheres, desigualdades e minorias e uma academia sobre diversidade e inclusão. A Catarina é também consultora de diversidade e inclusão para empresas, organizações e autarquias. Nesta conversa dinâmica entre a Catarina e o Pedro, fala-se da palavra preferida da Catarina desde sempre: porquê. Com entusiasmo, falam sobre igualdade e desigualdade de género, discriminação e não discriminação, sobre as nossas grandes causas, sobre a forma como os nossos vieses e preconceitos nos afetam, sobre linguagem e comunicação inclusiva, sobre cotas e por onde poderemos começar para realmente podermos fazer uma diferença neste mundo. Façam como eu, ouçam, reflitam e deliciem-se com esta conversa inspiradora.